Nós somos a árvore, ok? Nós somos a árvore. Nós somos a árvore. Esta árvore está conectada às suas raízes. O que são as nossas raízes? Nossos pais, notadamente, mas os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, mais longínquamente, mas também. E essas raízes são muito profundas, ok? Vocês desenham isso e fazem um quadro e põem na casa de vocês para vocês nunca mais esquecerem, tá? Aqui nós estamos falando de LV4. Vida é conexão. Vou botar só a abreviação aqui. Vida é conexão. Não pode ser mais óbvio que o que nos nutre enquanto árvores são as nossas raízes. Notadamente, o pai e a mãe, que eu vou simbolizar aqui nesses dois só, mas é tudo, tá bom? Notadamente, porque está mais pertinho, né? Porque está mais pertinho. Bom, como árvore, eu e vocês, os seres humanos, somos fadados, destinados. É da nossa natureza dar frutos. Dar frutos. O que acontece? Pessoas que estão desconectadas das suas raízes ou não dão frutos, ou dão frutos frágeis, machucadinhos, não tão doces, não tão saborosos, não tão bonitos. E nós podemos dar frutos de muitas naturezas, mas na verdade eles estão em alguns grupos. Eu vou mostrar para vocês. São basicamente estes frutos aqui. Anotem aí. Os frutos representados por esse cifrão. E aqui é dinheiro, carreira, sucesso, empresa. E às vezes eu faço isso junto com meu marido, eu ajudo meu marido a ganhar dinheiro, ou eu ajudo meu esposo. Hoje existem homens que cuidam do lar, eu nunca digo que é da casa. Aqui são os meus filhos. Aqui é o meu casamento. E aqui é a minha saúde. Ok? Muito bem. O que acontece? Olha que bonitinho. Acho que é uma maçã. O que acontece? Alguns, porque não estão suficientemente nutridos, não casam. É obrigatório casar, Marcelo? Não, não é obrigatório casar, mas é natural casar, não vou lutar contra isso hoje, tá bom? É natural, é da natureza. E quando eu não caso, estou contrariando a natureza. Alguns não conseguem ter filhos. Mas é obrigatório ter filho, Marcelo? Não, não é obrigatório, mas é natural, é da natureza. Não ter filhos ou ter poucos filhos, Manuela, é contra a natureza. Tá ouvindo, João? Mas o João é jovem ainda. Alguns não fazem muito dinheiro. Ai, Marcelo, mas é obrigatório fazer dinheiro? Não, não é obrigatório, mas é natural fazer dinheiro. E muito, é natural. Por quê? Porque vida é movimento. Basicamente o que faz dinheiro é movimento e semeadura e servidão. LV1, LV8 e LV9. Isso é o que faz dinheiro. Se tu não está fazendo muito dinheiro, tu está descumprindo essas leis. LV1, LV8 e LV9. É obrigatório ser rico? Não, não é. Mas é natural fazer muito movimento. É natural servir a vida. É natural semear. Se tu está colhendo pouco da vida, e uma das colheitas é o dinheiro,
é porque tu está fazendo pouco movimento, semeando pouco conscientemente, errado, provavelmente tu está semeando, não tem como não semear, o tempo inteiro a gente está semeando. E tu está servindo pouco, que é trabalhar com amor, o conceito de servidão bem resumido, tá bom? Ok. E alguns não conseguem, não cuidam da sua saúde. Filhos, casamento, saúde e sucesso, carreira, dinheiro. Alguns não conseguem, tá bom? Alguns não conseguem. E outros até conseguem, mas têm problemas. E por que que tem problemas? Atenção. 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 Estes criam inconscientemente uma barreira representada por este retângulo azul aqui, uma barreira que impede o fluxo do amor, da nutrição, da seiva da vida, vindo dos seus ancestrais, dos seus ascendentes, especialmente do pai e da mãe. E do que é feita essa barreira? Essa barreira é feita de julgamento, críticas em relação aos pais, discordância, acusações e pena do destino dos pais. São mais verbos, mas o nosso tempo é limitado, vai ficar assim. Isso tudo é o descumprimento de LV6, vida é concordância. Eu discordo do comportamento do meu pai, eu julgo. Eu discordo do comportamento do meu pai, eu critico. Eu discordo do comportamento do meu pai, eu discordo. Eu discordo que o meu pai não foi me buscar, não foi no dia dos pais na escola. Então eu acuso ele de ter me traumatizado. Eu discordo do câncer da minha mãe, eu tenho pena dela. Eu discordo que o meu pai quebrou o negócio dele, eu tenho pena dele. Eu discordo que o meu pai e minha mãe se separaram, então eu julgo que eles fizeram errado. Simplesmente não flui o amor. E aí o que acontece? Ou não vem as frutas, ou não faz dinheiro, ou não tem filhos, ou não casa, ou não cuida da saúde, ou tem os frutos, olha só, cheio de dodói. Cheio de dodói. Por quê? Porque está discordando do pai e da mãe. Cheio de dodói. Ganha só para sobreviver. Tem os filhos, mas os filhos não se conectam. Tem os filhos, mas os filhos não trabalham. Tem os filhos, mas os filhos não respeitam. Tem os filhos, mas os filhos têm depressão. Tem os filhos, mas os filhos não conseguem casar. Tem os filhos, mas os filhos não conseguem fazer dinheiro. Enfim. Ah, mas a gente é culpado de tudo? Não, a gente tem só a nossa parte. Os filhos também têm a parte deles. Não casa, ou casa e não é feliz no casamento, ou casa e separa, casa e separa, casa e separa. A sua saúde não consegue emagrecer, por exemplo. Tudo aqui, pessoal. Mas isso aqui é responsável por tudo, Marcelo? Sim, em alguma medida. Não é a única causa das amarguras humanas. Mas, claro que é a principal. Tem os filhos, ou melhor, tem a sua saúde, mas não tem ânimo, não tem vitalidade, não tem nutrição. É depressivo, é ansioso e as causas são infinitas. Então, o que eu estou apontando para vocês, LV6, vida e discordância, é a lei mais difícil de ser respeitada. Porque é uma lei que nos demanda, nos exige, nos mostra que nós temos que dizer um sim absoluto para tudo que foi, como foi, quando foi. Anota aí. Eu preciso
Dizer um sim absoluto para tudo que foi, quando foi e como foi. E aí tu imagina se tu concordou com tudo que aconteceu na tua vida. Se tu concordou com tudo que aconteceu na vida dos teus pais. Se tu concorda com o jeito de ser do teu pai. Se tu concorda com o destino deles ou tu queria que eles fossem diferentes. É óbvio que tu queria que fosse diferente. Eu quero que seja diferente. Meu Deus! Então aqui, queridos, o caminho é treinar, se terapiar, se constelar, meditar, se mentorar, para cada vez mais ir atenuando os julgamentos, diminuindo as críticas, concordando, parar de acusar e parar de sentir pena do pai. E atenção à magia. E aí, quando eu consigo um pouquinho de concordância, eu restabeleço um pouquinho do fluxo de amor. E aí, daqui a pouco, esse fluxo de amor, um pouquinho que passa, termina ajudando meus filhos. E depois eu já consigo mais não criticar minha mãe. Eu até penso, mas eu não falo mais nada. Eu parei de me meter na vida da minha mãe. Flui amor. E aí eu até consigo amadurecer um pouquinho e começar a caminhar. Nem emagreço, mas eu caminho. 15 minutos por dia. Depois de um tempo, eu já consigo não intermediar as brigas do meu pai e da minha mãe. E flui mais um pouquinho de amor. E como eu não estou entretido com as brigas do meu pai e da minha mãe, nossa, aí eu tomo muita força, porque eu volto para o meu lugar, para a minha conexão, que é de filho, e eu começo a fazer mais dinheiro. E depois, eu já, então, não tenho mais pena do meu pai, porque eu vejo que o meu pai quebrou, foi mal sucedido, mas ele está lá, feliz, convive com os amigos dele, convive com a minha mãe, e apesar de ter quebrado, ele está aqui para mim, ele não optou por sair da vida. E aí flui um pouquinho de amor para mim. E porque eu agora admiro meu pai, eu arrumo um marido. Ou eu começo a olhar para a força do meu marido e não achar ele mais um bunda mole. E então, eu amadureço um pouquinho mais e eu já me animo a contar das minhas dores para minha mãe e para o meu pai. E isso me fortalece ainda mais para dar aos meus filhos o que eles precisam, não o que eles querem. E aí, pelo menos, os meus filhos cuidam da vida deles e eu agora já estou mais livre. E aí, a partir daqui, vai ficando cada vez mais difícil fazer o movimento de tomar os pais. Mas cada pouquinho que sobe de fluxo, mais um pouquinho melhora a minha saúde. Aqui agora já perdi uns 5 quilos. E aqui um pouquinho mais de fluxo de amor. E meu Deus, agora eu já ganho todo o dinheiro que eu mereço. Mas eu ainda me incomodo muito com o fato da minha mãe e do meu pai ter se separado, então fica difícil o meu casamento. Mas, como agora eu não fico pedindo para o meu pai parar de fumar, eu já cuido completamente, ou quase completamente, da minha saúde. Eu não faço uma reeducação alimentar, mas pelo menos eu não tomo mais refrigerante. E aí eu vou deixar essas lacunas em branco e alguma dificuldade aqui com a saúde e com o casamento, como uma imagem de que esse é um caminho que tem início, tem meio e não tem fim. Isso, meus queridos, é o núcleo do processo de autodesenvolvimento. A imagem é poderosa. Entender isso aqui não é difícil. Agora, fazer o caminho mais longo, que é entre nossa cabeça e o nosso coração, é muito difícil. E quem sabe, para isso, vocês precisam de ajuda. Porque assim como nós mostramos para a Giovana que ela precisa, todos vocês precisam de ajuda. Digam para mim, façam um sinal de positivo assim, se a imagem da árvore ficou clara para vocês.
Sim? Então, essa imagem revela uma necessidade. Atenção, para eu ter filhos fortes, eu preciso ser um filho forte. Anota isso, por favor. Para eu ter filhos fortes, eu preciso ser um filho forte. E atenção, porque a imagem que nós temos de ser filho forte é totalmente errada. A gente acha que a gente não tem que dar trabalho. É o contrário. Então, vamos dizer de um outro jeito. Para meus frutos prosperarem, escrevam. Para meus frutos prosperarem, eu, árvore, preciso tomar as minhas raízes. Para os meus frutos prosperarem, eu preciso tomar a minha raiz. E quando que eu tomo a raiz? Quando eu digo um sim absoluto. O vermelho é o sim absoluto, que deve ser almejado, mas nós nunca vamos conseguir dizer o sim absoluto, nunca. Mas a gente deve estar mirando nele o tempo inteiro. Sim absoluto, sim absoluto, sim absoluto. E a ajuda da Giovana foi muito pródiga para vocês. Por quê? Porque os nossos comportamentos manifestados aqui fora, as nossas disfunções, elas não foram escolhidas por nós. No útero, na gestação, no parto, na existência pré-concepção, anotem isso, antes de eu ser concebido, porque eu sou uma alma, né? Antes de eu ser concebido, já tem conteúdos que vão determinar como eu vou me comportar enquanto adulto. Depois, até os 2 anos de idade, forma muito da nossa personalidade. Até os 7. Até os 7 formou 95% de quem tu és. E como tu vai cuidar disso? Tu nem sabe o que é isso. Tu nem sabe o que te influenciou. Como que tu vai cuidar disso sozinho? Se tu te acostumou a funcionar assim, tu nem vê que tu está fazendo algo que não devia. Nem vê, por exemplo, que está dando demais, que é uma escrava, que não se coloca em primeiro lugar. Então tu precisa de ajuda. Gostou do que ouviu? Então toca no botão aqui embaixo e vem descobrir mais sobre a minha imersão. Me dá 3 dias com tudo que tu tens aí e eu vou te mostrar as 9 leis que mudarão a tua vida para sempre.